Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias comigo em Salmos 42. Quero louvar o Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a sua palavra. Dividir com os irmãos o quanto estou nervosa, mais do que na primeira vez. Pedindo socorro ao Senhor. Todas as vezes eu tento fugir, meu pastor não deixa, então a gente abraça o desafio, se joga aos pés do Senhor, e eu creio que assim como o Senhor falou comigo, através dessa passagem, Ele pode falar com vocês também. Amém? Salmos 42. Eu vou ler poucos versículos com os irmãos. Nós vamos ler até o versículo 6. Que diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Amém? Por enquanto, eu vou ler com os irmãos até aqui. Os irmãos podem se assentar. Desde segunda-feira à tarde, era um feriado, portanto, estávamos em casa, e eu tirei um tempo para ensaiar, para passar o playback de alguns louvores. À noite, nós tínhamos culto no lar na casa da Gi, e eu comecei ali, então, a ensaiar. E eu até brinquei com o Samuel, porque eu falei, poxa, eu só estou lembrando de louvor triste. E eu passava um louvor e eu passava outro. E sabe aqueles louvores que a gente coloca assim para se derramar na presença do Senhor? Eu falei, poxa, eu só estou lembrando de louvor triste. Mas passei todos os louvores que eu lembrei, todos aqueles que o Senhor colocou no meu coração. À noite nós fomos para a oração na casa da Gi. E enquanto os irmãos ali ministravam, enquanto a gente orava, enquanto a palavra era pregada, o Senhor só me lembrava de passagem triste. E eu passei a semana toda conversando isso com o Senhor, porque até então não era o que eu ia trazer aqui. Mas, novamente, o Senhor me lembrou de Salmos 42. E eu já queria começar essa mensagem falando para os irmãos que essa não é uma mensagem triste. Mas se o Senhor me permitiu ler ela para vocês e estar aqui essa noite, é porque eu creio que o Senhor está contemplando tristezas. Eu creio que o Senhor está contemplando prantos. E eu creio que o Senhor tem uma estratégia para a gente essa noite, para a gente avançar cada vez mais. Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo um pouco. Ontem eu estive aqui no Encontro das Mulheres, que foi uma bênção, o Senhor falou muito comigo. A passagem que a gente leu hoje traz um pouco sobre o que conversamos com as mulheres, sobre o que a nossa igreja tem estudado. Então, eu não quero ser repetitiva, eu quero ser breve e ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração para dividir com a igreja essa noite. Amém? Eu gosto muito da leitura de Salmos porque eles trazem um pouco da nossa humanidade, da nossa dependência do Senhor. Muitas vezes, quando nós lemos orações nos Salmos, a gente lê repetições, a gente lê clamores, a gente lê pedidos de misericórdia, a gente lê declarações que até hoje, tantos e tantos anos depois, a gente se identifica e até reproduz. Não só nos Salmos a gente consegue se identificar, às vezes na vida de um personagem, na vida de um profeta, às vezes consegue se identificar, por exemplo, com Jó, com Elias, a gente consegue se identificar talvez com Jeremias. A Bíblia traz essa humanidade, onde a gente consegue se identificar ali e ter uma resposta do Senhor, uma estratégia do Senhor.
Então, eu gosto muito de conseguir me ver ali, de conseguir identificar a forma como eu posso aplicar aquilo na minha vida, como eu posso me conduzir perante ao Senhor. E a Bíblia traz muito disso. Então, a primeira coisa, quando eu leio os Salmos 42 e quando eu estudo sobre isso, a primeira coisa que eu gostaria de dividir com os irmãos é que a tristeza ela deve ser sentida. Sim. Você pode ficar triste. Você pode sentir tristeza. Não reprima a sua dor, não reprima a sua tristeza, não reprima o seu luto. Você deve vivê-lo, senti-lo e governá-lo. Ele não pode governar você. Você deve governar aquele sentimento. Mas você pode sentir aquela tristeza. Em setembro, nós tivemos aqui uma palestra sobre o Setembro Amarelo com os jovens. E eu gosto muito dessa questão de psicologia. Então, a gente bateu um papo super bacana sobre como a psicologia e como a palavra pode ajudar a gente a combater os sentimentos, os pensamentos suicidas. E a gente bateu um papo super bacana sobre o Setembro Amarelo. E eu contei uma história aqui para os irmãos, para os jovens que estavam aqui presentes, de uma grande amiga minha. Eu tenho uma amiga a gente já tem há 15 anos de amizade. E aproximadamente 2 anos atrás, ela estava organizando o casamento dela. Só que ao mesmo tempo que ela estava organizando o casamento dela, ela estava triste. Ela estava sentindo uma tristeza muito grande. E ela não sabia de onde vinha essa tristeza que ela estava sentindo. Só que quando ela chegava nos amigos, quando ela chegava nas pessoas, e ela falava assim, eu estou triste, as pessoas repreendiam ela. E falava para ela assim, mas por que você está triste? Você está organizando o seu casamento. Você devia estar feliz. Deus está te abençoando tanto. Você está ganhando tantas coisas. Você está ganhando tantos presentes. Por que você está triste? E aí ela guardava isso para ela e falava, é mesmo, eu não posso estar triste. O Senhor está me abençoando tanto, eu vou casar com um homem que eu amo, o Senhor está abençoando a minha vida, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste. E ela parou de falar para as pessoas a tristeza que ela estava sentindo. Só que ela casou. As bênçãos do Senhor vieram, ela saiu de lua de mel, e quando ela voltou, ela entrou numa depressão profunda. Eu recebi uma mensagem dela falando, amiga, eu planejei a minha morte. Ela pegou papel e caneta e planejou o dia que ela ia morrer, a forma como ela ia morrer, porque ela decidiu tirar a própria vida, porque no dia que ela estava triste, alguém falou para ela que ela não podia ficar triste, e ela foi reprimindo e amassando aquilo dentro dela, e o dia que ela deixou aquela tristeza vir à tona, ela pensou em tirar a própria vida, porque era uma tristeza que ela já não aguentava mais. Era uma tristeza que ela já não governava mais. Era uma tristeza que estava tomando conta dela. E através do Senhor, ela só desistiu de tirar a vida dela, porque ela disse que decidiu contar para o esposo. Que um belo dia ela chegou nele e falou assim, olha, eu planejei a minha morte. Eu vou tirar a minha vida. E aí eles foram buscar ajuda psicológica, eles foram buscar ajuda dos irmãos, porque até então ninguém sabia o que ela estava passando. Porque à medida que ela foi falar para as pessoas a forma como ela se sentia e como ela estava, as pessoas reprimiram aquele sentimento que ela tinha. E ela foi afundando aquele sentimento dentro dela, até ela não conseguir mais controlá-lo, até ela não conseguir mais governar aquilo que ela sentia. E deixar aquilo tomar conta dela, a ponto dela querer tirar a própria vida. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para você, não reprima a sua dor. Não reprima a sua tristeza, não reprima o seu luto. O Senhor tem estratégia diferente para a gente aqui essa noite. Ao invés de você ficar afundando isso para dentro de você, pensando que você não pode sentir essa tristeza, que você não pode sentir essa dor, que você não pode sentir esse luto. E eu vou além de dizer para você que você pode sentir essa tristeza. Eu vou falar para você que a Bíblia diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Através do Sermão do Monte, Lucas diz, bem-aventurado vocês que agora choram, porque vocês hão de sorrir. Então, é mais do que ser consolado. O seu choro vai ser transformado em alegria.
É mais do que consolo, é trocar o seu sofrimento por alegria, é trocar o seu choro por riso. Então, sinta a sua dor, sinta a sua tristeza, sinta o seu pesar, viva aquela dor, mas governe-a. Viva ela aos pés do Senhor. Derrame ela aos pés do Senhor. Viva ela com Cristo, porque nós seremos consolados. E o nosso pranto será trocado por riso. A palavra de Deus fala que o que semeiam com alegria, cegarão com felicidade. Que lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem felicidade, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem consolo, o Senhor tem alívio. Então você não deve reprimir o que você sente, você deve levar aos pés do Senhor. É governar aquilo que você sente, é administrar aquilo que você sente, é levar até os pés de quem pode te ajudar. Porque o tempo de angústia e o tempo de dor, o tempo de pranto, ele também é presente na vida do cristão. Eu brinco que eu fui completamente iludida quando eu me converti, e aí me mostraram aquele louvor da Damares, que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não é bem assim. Tá mais para aquele louvor do Matos Nascimento, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente está mais desse lado do que do outro. Porque o pranto, ele faz parte da vida do cristão. A gente está inserido numa sociedade onde coisas acontecem, coisas externas, circunstâncias, às vezes até nós mesmos. Muita coisa pode abater a gente. Mas a Bíblia também me fala que esse tempo de pranto e que esse tempo de tristeza, ele tem um fim. Eclesiastes diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Em Salmos 30 fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes você vai passar a semana todinha nessa noite. Às vezes você vai passar o mês inteiro nessa noite. Mas existe uma alegria pela manhã. Existe consolo do Senhor, existe cuidado do Senhor. Existe uma palavra do Senhor. Existe colo no Senhor. Então, leve isso aos pés do Senhor. O salmista acabou de declarar que ele se alimenta de lágrimas de dia e de noite. Ele declara que ele tem uma sede pelo Senhor. Ele anseia pelo Senhor. Assim como as corças bramam das águas, eu anseio pelo Senhor, eu tenho sede no Senhor, mas o meu alimento tem sido lágrimas. O meu alimento tem sido tristeza. O meu alimento tem sido dor. Enquanto as pessoas estão me perguntando aonde está o meu Deus. Então, além de eu estar triste e chorando, ainda tem gente me confrontando, perguntando assim, mas onde está o seu Deus? Que você está chorando dessa forma, que você está triste dessa forma. Então, ele está lidando não somente com a tristeza dele, mas com uma indagação externa de que ele está sofrendo porque ele não tem Deus na vida dele. E em tantas vezes a gente não cai numa armadilha dessa? Que a gente está esquecido pelo Senhor, que a gente está sofrendo porque Deus não está mais com a gente, porque aí um parente que não é cristão fica indagando o que você está passando, porque aonde está o seu Deus? Aonde está o Deus que você pregou para esse parente? E agora ele está vendo você passar dificuldades, ou ele está vendo você sofrer, ele está vendo você enlutado. E aonde está o seu Deus? E de que forma agora você responde para esse parente? Sobre a bondade e misericórdia do Senhor. Porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo misericordioso, o Senhor continua cuidando de você, o Senhor continua cuidando dos teus. A sua tristeza não anula o poder e a soberania de Deus. E nem o zelo que Ele tem pela sua vida. Então o salmista ali está declarando que ele se alimenta de lágrimas de dia e de noite. E tem outra declaração dele que me chama muita atenção. No versículo 5, ele começa dizendo assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. É consolo, não é repreensão. Ele não está olhando para a alma dele e falando para a alma dele assim, por que você está abatida aí dentro? Não precisa disso não. Não é para fazer isso não. Bola para frente, engole o choro e vamos embora. Vamos cair para dentro, como diz meu pastor. Ele está fazendo uma declaração de fé. Ele está aplicando ali a fé dele. Ele está olhando para si mesmo e está falando, alma, por que estás tão abatida? Espera em Deus. Confia no Senhor. Espera em Deus. Ali é um autoconsolo, é uma declaração que ele está fazendo no Senhor. Salmos 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino a nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esperei no Senhor, e Ele colocou um novo cântico na minha boca. Novamente, a gente está falando de alguém que estava inclinado ao Senhor com tristeza, que estava no lodo, que estava numa situação onde já não tinha mais esperança. Mas ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor colocou um novo cântico na boca dele. O Senhor tem alegrias para a gente. O Senhor tem renovação para a sua igreja. O Senhor tem alegria para a sua igreja e coisas novas. Eu quero continuar com vocês. No versículo 6, ele diz assim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas e desde o pequeno monte. Essa frase me chamou a atenção. Ó Senhor, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti. Dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti. Primeiro ele consolou a ele mesmo. Primeiro ele falou, ó minha alma, por que estás abatida? Espera no Senhor. E aí ele faz essa declaração para o Senhor, Senhor, a minha alma está abatida, portanto tenho lembrado de ti. Tenho lembrado a minha alma de ti. Vamos ler uma declaração semelhante? Eu quero rapidamente ler com vocês, em Lamentações 3, a partir do versículo 19. E eu vou ler na tradução da NVI. Ela diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Lembro-me da minha aflição e a minha alma desfalece. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são inesgotáveis. Portanto, tanto aqui em Lamentações, tanto como nos Salmos, onde estamos lendo e acompanhando, a gente pode ver esse trazer à memória, esse lembrar da fidelidade do Senhor, de trazer à memória a sua bondade, a sua misericórdia, os seus bons feitos, para que a gente se firme no Senhor. Lembrar daquilo que te traz esperança, lembrar daquilo que você já passou com o Senhor. Ontem aqui no Encontro de Mulheres, a Ari falou,
com as mulheres que estavam aqui presentes, e dentro de uma ministração ela falou: volte a você de 2016 e o que você estava passando com o Senhor. E eu gosto desse pensamento. Eu gosto de trazer à memória o que a gente já passou com o Senhor, a trajetória que você tem com o Senhor. Aonde você estava há 10 anos atrás? O que você fazia há 10 anos atrás? Você pode olhar para mim e falar: ó, Gia, há 10 anos atrás eu não era lá essas coisas, não. Há 10 anos atrás eu não andava com Cristo, há 10 anos atrás eu fazia o que eu queria, há 10 anos atrás a minha vida não condizia com uma vida que honra o nome do Senhor. Então vem trazendo a sua trajetória de 9 anos, de 8 anos, de 7 anos, da onde o Senhor te resgatou e tudo que o Senhor transformou na sua vida, da onde o Senhor te tirou, todas as coisas que Ele te deu, todas as coisas que Ele tirou de você e a transformação que o Senhor fez na sua vida de lá até aqui. Agora você pode falar para mim assim: ah, Gina, não, há 10 anos atrás eu era crente. Há 10 anos atrás eu cantava, pregava, sapateava, rodava no manto, falava em línguas, limpava a igreja e ficava na porta. Hoje que eu estou meio desanimado. Glória a Deus mais uma vez, porque a sua trajetória com o Senhor deve te servir de testemunho e edificação. E não de testemunho, não é para você olhar lá para trás com saudade. É para você olhar lá para trás com um desejo de viver cada vez mais aquilo com o Senhor. Se há 10 anos atrás você era um instrumento nas mãos de Deus que você não é hoje, você deve ansiar por aquilo, por viver novidade em Cristo, por ser renovado no Senhor. Não é lamentação, não é para olhar para trás e falar: ai, que saudade daquele tempo. Não, irmãos. É ansiar por mais, porque se naquele tempo o Senhor tinha aquilo para você, hoje Ele tem muito mais, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai aprofundando no Senhor, a gente vai criando raízes no Senhor, e quanto mais a gente entrega nas mãos dEle, mais Ele tem para nos entregar. Então, quem era você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Quem era você o ano passado no Senhor? Traga à memória a fidelidade do Senhor e tudo quanto você já viveu com Ele. Traga à sua memória coisas que te tragam esperança, coisas que te tragam alegrias, momentos com o Senhor, que você vai lembrar o quanto o Senhor foi bom, o quanto o Senhor foi misericordioso, o quanto o Senhor foi bondoso com você, o quanto o Senhor te agraciou, o quanto o Senhor cuidou da sua casa, porque Ele ainda é o mesmo. O mesmo Deus que te socorreu o ano passado, o ano retrasado, há 10 anos atrás, o mesmo Senhor que te resgatou, que cuidou da sua família, que curou um parente seu, que te deu uma bênção, Ele ainda é o mesmo. E Ele ainda tem consolo, restauração, cuidado e alívio para os teus filhos. A gente ainda pode recorrer ao mesmo Deus. As irmãs cantaram aqui: Ele é o nosso Pai. O nosso Pai. Eu já devo ter contado aqui na igreja que eu tenho muita dificuldade com essa palavra, porque eu não tive paternidade. Quando eu me converti, que alguém olhou para mim e falou assim: olha, Deus é teu Pai, eu chorei. Que eu falei: lá vou eu, mais uma vez, buscar a aprovação de uma figura paterna. E eu aprendi, ali mesmo com o Senhor, que Ele é um Pai bom. Que Ele não é meu Pai paterno, que Ele não é meu Pai terreno. Ele é um Deus bom, Ele é um Pai celestial, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa. Foi com o Senhor que eu aprendi a ser filha. Foi com o Senhor que eu aprendi a chamar alguém de pai e confiar naquela paternidade, confiar naquele cuidado e confiar naquela provisão. Porque um dia o Senhor falou para mim: eu sou o teu Pai. E não tem pai melhor do que o Senhor. Eu não tenho colo melhor do que o Senhor. Eu não tenho uma paternidade melhor senão do Senhor. E foi Ele quem me ensinou isso.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é grande a tua fidelidade. A nossa fonte de esperança e de alegria tem que ser o Senhor. A nossa fonte de esperança e de alegria todos os dias tem que ser o Senhor. Porque Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente na angústia. Então, não, eu volto ao começo. Você não deve reprimir a sua dor. Você não deve reprimir a sua tristeza. Você não deve reprimir o seu luto. O melhor que nós podemos fazer é trazer à memória as coisas que nos trazem esperança, confiando na fidelidade do Senhor e entregando essa tristeza e essa dor nas mãos dEle. Porque Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa alegria. É Ele que tem que estar conosco, Ele sempre está conosco. A nossa alegria tem que estar no Senhor, na salvação que vem do Senhor. O salmista fala isso. Eu me alegrarei na salvação da tua presença. Lamentações fala isso, sobre se alegrar na salvação que vem do Senhor. Eu vou além, Abacuque 3 também diz, todavia me alegrarei no Senhor, e regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. A nossa alegria tem que estar no Senhor, na salvação com Cristo. Abacuque declara isso em um momento onde todas as circunstâncias externas estão contra aquilo que aquela cidade está vivendo. E ele está falando, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero encerrar aqui falando isso para os irmãos. Em Lucas 10, no versículo 20, Jesus fala assim para os discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquele contexto, Jesus está enviando os discípulos para poder fazer maravilhas em seu nome. E os discípulos vão, e eles expulsam o demônio, e eles curam, e eles voltam todos contentes. Eles estão muito felizes porque, em nome de Jesus, eles conseguiram operar milagres. E Jesus fala para eles, mas não esteja a vossa alegria aí. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus me mostra que mesmo quando as circunstâncias são boas, mesmo quando as circunstâncias são ruins, a nossa alegria está na salvação nele. A nossa alegria está nele. As circunstâncias externas não devem modificar o que eu sei sobre o Senhor, o que eu creio no Senhor. Independente das coisas serem boas ou das coisas serem ruins, a nossa alegria é estar salvo com Cristo, é estar em Cristo. Não estejais felizes por isso, antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então, independente das circunstâncias externas, que a nossa alegria seja a nossa salvação no Senhor. E como o salmista, aqui no Salmos 42, a gente possa olhar para a nossa alma abatida e dizer: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na alegria da sua salvação. Que essa seja a nossa declaração essa noite. Que essa seja a nossa declaração para a nossa alma, para a alma abatida, para a alma triste. Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei na alegria da sua salvação. Amém? Que os irmãos fiquem com essa mensagem no coração. Eu agradeço ao Senhor uma vez mais, que Deus possa ter falado com os irmãos, que o Senhor possa ter alcançado vidas e corações aqui essa noite, que a gente saia daqui confiante que a nossa alegria, ela é o Senhor.
ela vem do Senhor, que o nosso refúgio é Cristo, que o nosso socorro é o Senhor, que independente dessa dor, dessa tristeza, dessa dificuldade, desse problema que você tem sentido, nada disso anula o poder e a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Que a nossa alegria permaneça sendo a nossa salvação em Cristo, em nome de Jesus. Água do profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram alcançados por essa palavra nesta noite?